Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó, estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então, ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na paróquia Santa Terezinha, nossa missa, chegando o final do ano. Domingo já é Cristo Rei, a festa que encerra o ano litúrgico para a Igreja Católica. O Evangelho de Lucas sempre é o último lido durante a semana, durante o ano, todo ano é lido. Lucas 19, é Zaqueu, aquela história do Zaqueu que você já conhece, né? Naquele tempo, é hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Jesus tinha entrado em Jericó, lembra que ele curou lá, em Jericó, o cego e mendigo. E ainda em Jericó, tinha entrado, curou, estava atravessando a cidade, estava andando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Nessa cidade morava o Zaqueu. Expliquei ontem, Jericó fica a 10, 12 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém fica no alto, Jericó embaixo. Esse Zaqueu, que estava lá em Jericó é uma cidade bíblica, muito conhecida na Bíblia, né? Quando o povo judeu saiu do Egito e atravessou o Jordão para entrar na Terra Prometida, a primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. Aí tem aquela história das trombetas de Jericó. Até hoje o pessoal faz um tal de cerco de Jericó. Existe esse negócio de cerco de Jericó? Existe ou não? Existe. É por causa da tomada da cidade de Jericó. Está lá no livro de Josué. O que eles fizeram? Eles tomaram a cidade era toda fortificada. Eles tomaram a cidade sem atirar, quer dizer, atirar não, porque não tinha tiro, né? Mas nem lança, nem flecha, nem nada. Os muros da cidade caiu. Como é que caiu? Eles rodearam a cidade com o sacerdote na frente. Rodearam a cidade 6 vezes, 6 dias. 6 dias em seguida. Aí no 7º dia rodeou 7 vezes. Quando rodeou 7 vezes, a muralha caiu. Por isso que tem esse cerco de Jericó. Vai lendo Josué que está lá a história do cerco de Jericó. Foi a cidade aqui de Jericó. Então Jesus atravessando a cidade, lá tinha um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos e era muito rico. Você conhece algum cobrador de imposto, além de Zaqueu? Como é o nome? Como é? Ah, meu Deus, não faça raiva não, meu Deus. Como é o cobrador de imposto, além de Zaqueu? Perguntar aquele ali não, porque é que ele não sabe mesmo.
Mateus, meu povo, canto que eu falo aqui, parece que entra nos ouvidos e sai pelos outros. Eu fico dormindo na hora da missa. Igual a Dalva lá no castelo. Ela passa o dia, a missa toda assim, pescando, dormindo, né? O Mateus, apóstolo, era cobrador de imposto, era ladrão. Porque todo cobrador de imposto era ladrão. Cobrava imposto para o Império Romano. Vamos dizer, o imposto era 4 moedas, cobrava 8. Botava 4 no bolso e entregava os outros 4. O imposto era 2 moedas, cobrava 4. Aí o povo odiava eles. Odiava o Mateus e odiava esse Zaqueu. Esse Zaqueu ainda era pior do que o Mateus. Por quê? Porque ele disse que se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, o bicho era ruim. Eu acho que ele é o patrono dos políticos brasileiros, né? Ele roubava 4 vezes mais. Se o imposto era 4 moedas, ele pedia 16. Eita, bicho ruim. Acho que tem um quadro do Zaqueu lá nas assembleias por aí do Brasil todinho, né? Que é só o que faz roubar. Então ali tinha um tal de Zaqueu na cidade. Ele era chefe dos cobradores, não era só cobrador não, era o chefe, né? E era muito rico, cada cidade tinha um cobrador. Sentava numa banquinha e ficava cobrando os impostos. Claro que ninguém gosta de pagar imposto, ainda mais imposto mais caro ainda, né? Roubado, né? Gasolina R$6, né? Não sei como é que o povo vive, não. Pois bem, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Então, se ele procurava ver, é porque já sabia que Jesus estava por ali. Como é que vai procurar ver Jesus se ele não sabia quem era? Ele já tinha ouvido falar, né? Mas ele não conseguia. Primeiro porque tinha uma grande multidão. Onde Nosso Senhor vai, tem multidão, né? Mais do que no aterro lá, quando tinha aquelas missas, né? E ele era bem baixinho, o Zaqueu. Então ele não conseguia ver Jesus passando na cidade, sim, curando. Ele procurava ver, tinha muita gente, não via, e ele era baixo. Sabe o que ele fez? O bicho é danado. Ele correu na frente, Jesus andando na multidão, ele correu na frente, subiu numa figueira para ver Jesus passar. Até hoje em Jericó tem uma figueira que dizem que é da época de Jesus. Certamente não é, mas eles dizem que é. É grande, já estive lá 3 vezes, né? É grande a figueira. Aí o Zaqueu, uma figueira parecida com essa, correu, subiu. Ele queria o quê, Zaqueu? Queria o quê? Ver Jesus. Presta atenção que esse verbo é importante. Ele era baixo, sobe numa árvore, queria ver. Baixo, árvore, ver. E Jesus devia passar por ali. Debaixo da fogueira está dizendo o Evangelho. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Quem é que queria ver Jesus? Hein? Quem foi que viu Zaqueu? Foi o contrário. Ele correu, subiu na árvore para ver, mas quem viu Zaqueu foi Jesus. Antes de Zaqueu ver Jesus, o Evangelho diz que Jesus viu Zaqueu, né? Olhou para cima, se olhou porque viu. E diz: Zaqueu, desce, bichinho, pode descer. Hoje eu vou ficar na tua casa. Jesus sabe de tudo, sabia que ele era ladrão, cobrador de imposto, né? Aí ele desceu, subiu, desceu, olhar, tudo é verbo, que torna essa cena bem dinâmica, né? Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Lembra da história de Marta e Maria? Quem recebeu Jesus foi a Marta. Isso aqui também recebeu Jesus com alegria, né? Depois a Marta reclamou lá, né? A Marta aí não, é a outra lá. Aí Jesus foi para a casa dele, do Zaqueu. Aí quem estava lá na casa começou a murmurar, igual Marta, né? Murmurar contra Jesus. Aqui também começaram a murmurar contra Jesus. O que é que ele dizia? Olha, esse homem aí não é santo, esse tal de Jesus aí. Como é que vocês dizem que ele é santo, se ele entra na casa de um pecador, de um miserável desse? Mesma coisa se acontecesse aqui, tivesse um caba ruim aqui, aí o padre entrasse na casa do caba, o que ia dizer do padre?
Padre sem vergonha. Era não? Era ou não era? Era ou não era? Mesma coisa com o nosso Senhor. Vai, dizendo que é santo, curando os outros. Entrou, foi na casa de um pecador, e o maior pecador da cidade, o bicho é um ladrão. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé, pequenininho, e disse ao Senhor: Senhor, Senhor é um título de Jesus ressuscitado. Kyrios, Kyrios, ou Adonai, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Aí ele ficou tocado nessa hora, né? Lembrou do roubo que ele fez. A metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém, vou dar 4 vezes mais. É porque ele tirava 4 vezes. Quer dizer, aqui tem toda uma teologia da confissão. A confissão não adianta só pedir perdão, não. Confissão você vem, o padre abençoa, aí você conta os pecados, aí você tem que estar arrependido. Enquanto o padre está perdoando, você pede perdão, mas não é só isso não. Aí depois tem a penitência. Se não fizer, está perdoado não. Quer dizer que se eu não pagar a penitência, se eu esquecer, posso comungar? Pode não. Só depois que pagar a penitência que o padre der. A penitência dele aqui foi o quê? Dar os bens para os pobres, metade, né? E era rico, né? E devolver 4 vezes mais as pessoas que ele roubou. Eita, devia ter um caderno cheio de gente que ele roubou. Ele saiu correndo para devolver 4 vezes. E quando ele diz isso, Jesus fala: até então não tinha acontecido nada, só queria ver. Foi Jesus que viu, subiu na árvore, desceu. Agora que ele ficou em pé na casa dele, que ele praticamente pediu perdão, né? E prometeu fazer tudo isso. Aí Jesus falou: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. O que Jesus veio trazer à terra foi a salvação, não foi libertação político-social, como tem teólogo dizendo, não. Ele veio trazer a salvação pelo perdão dos pecados, que o Zaqueu pediu perdão, no que ele falou. Então, o Zaqueu foi salvo agora, quando ele reconheceu o erro e devolveu. Não adianta só reconhecer também, não. Eu estou muito arrependido, porque eu falei tão mal de uma pessoa, estou tão arrependido. Falou mal, pois vá atrás e... Você falou para quem? Para um bocado de gente. Pois vai dizer para um bocado de gente que você fez. Foi mentira, calúnia. Não adianta só estar arrependido, não. Eu estou arrependido porque eu roubei. Roubou? Está arrependido? Estou. Devolvo o dinheiro. O problema é quando mata o outro, né? Que não pode devolver. Mas seria muito bom quem mata os outros sustentar a família do morto, né? De uma maneira pagar. Fez. Então não adianta só estar arrependido, não. Só vai ser salvo se remediar o que fez. E se não remediar na terra, purgatório. É a doutrina do purgatório, né? Por que tem tanta gente no purgatório? Porque não pagou na terra o que devia ter pago. Todos os pecados. Quando a gente paga na terra, aí não tem purgatório. Quando não paga, purgatório. Mas então agora, Jesus fala que a salvação, que o Zaqueu está salvo, né? E graças a Deus, né, que é um grande pecador, roubando, toda hora roubando, e ele vai devolver o que ele roubou. A salvação entrou nessa casa. E a salvação tem 2 sentidos. Primeiro que a salvação é Jesus. O nome dele é Yeshua. Yeshua quer dizer Deus salva. Cristo, Mashiach, quer dizer ungido. Cristo não é nome de Jesus, não. Como é o nome de Jesus? Jesus Cristo. Não. É só Jesus. Está errado. Cristo é um apelido que ele tinha. É o nome que dava a ele, né? Quer dizer ungido, consagrado, escolhido. Mas o nome dele era Jesus, filho de José. Mas o nome Jesus quer dizer Deus salva. Então a salvação, que é Jesus, entrou na casa e concedeu a salvação para o Zaqueu, que era um pecador. É um jogo de palavra aqui. Porque também este homem é um filho de Abraão. Ele descende do Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Depois, formação do povo de Israel. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essa frase é muito importante.
Filho do homem é nosso Senhor, ele é o filho do homem, também tem dito esse dia todo, do Daniel 7, 13 e 14, é uma figura escatológica. Ele veio fazer o quê? Procurar e salvar o que estava perdido. Para quê? Para perdoar. Ele veio perdoar os pecados e não libertar politicamente, como dizem algumas teologias aí. Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. A igreja de Jesus é essa, que perdoa. Se não perdoa, não é igreja não. E salvar o que estava perdido, meu povo, que a gente não entende. Aí quando vê um padre conversando com... Imagine, nosso Senhor conversar com as prostitutas, né? Imagine se eu fosse conversar com prostituta aí no meio da rua. Ah, bicho sem vergonha, né? Jesus entrava era na casa das prostitutas, não para se prostituir, para se perdoar, salvar, né? Ou entrava na casa de um pecador e as prostitutas vinham até ele, choravam, pediam perdão. Ele veio salvar quem está perdido, né? Quem já está na igreja não. Então é bom a gente aprender a não julgar, porque a gente julga um bocado, né? E como julga? Primeira leitura dos Macabeus, leitura longa, não vou ler versículo por versículo, o Evangelho eu leio versículo por versículo explicando, eu não posso fazer a primeira leitura porque já até meia-noite, mas a história do Macabeu também eu falei ontem. O povo de Israel pecou, foi para o exílio, consequência do pecado. Aí voltou do exílio e começou a construir a cidade, tinha sido tudo destruído. Só que depois do exílio na Babilônia, depois dos babilônios, os medas, persas dominaram Israel, depois os gregos, depois os romanos. Eles foram dominados por outros povos, por causa do pecado deles. Aqui, quem está dominando Israel antes de Jesus nascer são os gregos. Depois dos gregos, os romanos. Por isso, quando Jesus nasceu, quem estava lá eram os romanos. Aqui são os gregos. Aí os gregos, quando chegaram lá na terra de Israel, obrigaram os judeus a fazer um bocado de coisa. Por exemplo, eles adoravam imagens. Aí mandavam os judeus adorar as imagens deles. Queriam botar no templo as imagens dele. Que não é nada, essas imagens de Deus aí que não existem. E obrigavam o judeu, por exemplo, é a história de hoje, a comer carne de porco. Certo, que pra gente isso aqui não vale nada, porque carne de porco eu gosto muito, né? Ah, meu Deus, se eu pudesse comer todo dia, mas o fígado do rei estava ficando ruim. Mas o judeu não podia comer carne de porco. Principalmente no dia de sábado, aí que não podia mesmo. E esse velho aqui, chamado Eleazar, era um homem judeu, muito fiel à lei. E ele era um líder na época. Aí os gregos obrigaram ele, o velho, a comer carne de porco, que a lei proibia. E ele diz, não como. Pronto, come, miserável. Martirizaram o velho, mais de 90 anos, bichinho. Como era o martírio, ele tinha uma roda assim bem grande, amarrava o homem todinho na roda, os braços e as pernas, amarrava, aí jogava a roda de uma vez aí, né? Aí batia nas pedras, no pau, na areia, tudo, até morrer. Martírio, né? Aí botaram ele na roda, pode estar. Depois quiseram subornar o velho. Porque o velho danado, né? Velho de fé. Se eu não vou comer essa carne de porco, que é contra a lei de Deus. E está na lei do Antigo Testamento? Está. Até hoje tem religião que segue o Antigo Testamento. Nós não, a gente segue o Novo Testamento. Aí se quiseram subornar ele. Olha, Eleazar, fazer o seguinte. Prepara uma carne de boi, que tu pode comer. Diz que é carne de porco. Aí tu come na frente de todo mundo. Eles vão pensar que é carne de porco, mas é carne de boi. Aí tu salva a tua vida. Estava resolvido, não estava a situação? Sim ou não? É o que a gente fazia, né? Eu acho que a maioria fazia isso, né? Pois quiseram subornar ele. Tu pega carne de porco, carne de boi, que tu pode, o carneiro, qualquer um aí, cabrito. Prepara, tu mesmo prepara, come na frente de todo mundo. Aí vão achar que é carne de porco. Pronto, tu salva. Não vou fraudar meu Deus, não. Se eu fizer isso, os jovens estão pensando, vão pensar que eu estou comendo a carne de porco. Eu prefiro morrer. Pois mataram o velho. Olha que velho de fé, né? Por causa da lei de Deus, de uma carne de porco, ele não comeu. Porque na lei dele não podia comer. E a gente, qualquer besteira,
se afasta da lei de Deus, tem vergonha de... E isso em público, na frente de todo mundo, ele não come, pronto. Aí morrer, pode matar, meu filho. Ora, mas eu estou perdendo tempo, por que não mataram logo? É um santo esse homem, e não era cristão não. A igreja católica tem um bocado de santo assim. O dia que eu fui ordenado diácono, é o dia 10 de agosto, São Lourenço. Mesma história desse velho aqui. Só que São Lourenço, ele era diácono, e ele era católico já. Perseguição contra a igreja, já não era dos gregos, era dos romanos. E obrigaram ele também a adorar Deus, oferecer sacrifício ao Deus. Não adoro e pronto. Oferece sacrifício ao Deus aí. Ofereço não. Como se quisesse botar macumba aqui dentro, né? Aqui mesmo, não entra não. Aí pegaram ele, amarraram, botaram numa chapa de metal assim. Aí tocaram fogo embaixo, né? Imagine, metal. Quando a chapa estava fervendo, jogaram o Lourenço em cima da chapa. Tem que ter muita coragem, né? Aí assou as costas dele tudinho. Ele em cima da chapa pegando fogo. Aí foram olhar, tu tá vivo ainda? Tô, vira o corpo agora, queima agora o outro lado. Ainda mandou queimar a frente, né? E morreu. A fé que eles tinham, né? E a gente, qualquer dor de dente, fica doido, né? Isso aqui são os homens de fé, que hoje a igreja está precisando. Porque tem parte da igreja aí que está fazendo pacto com o que não é de Deus, né? Querendo introduzir na igreja o que não é de Deus. Querendo trazer outras religiões para dentro da igreja. Pastor para estar celebrando comigo mesmo, celebra. Macumbeiro, já tem igreja aí que chama macumbeiro, chama Hare Krishna, chama filosofia oriental, chama um bocado de coisa para dentro da igreja. Essa aqui mesmo não entra não. Porque nós temos que ser fiel, né? E não inventar moda, nem adorar outras coisas aí que não vêm de Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Para sempre.